intermédio do seu servo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa, Pai. E agora, Senhor, que temos apresentado a Ti as nossas orações e súplica em favor da Tua igreja, Senhor. Agora queremos pedir, ó Pai, que os nossos corações se abram, que os nossos ouvidos fiquem atentos à Tua palavra e que o Senhor nos prepare para ouvirmos a Tua palavra. Ah, Deus bendito, nós queremos Te pedir em favor do pastor Imoaba, que vai ser o instrumento que vai falar conosco esta noite. Usa, Senhor, como Teu instrumento. Toma-o nas Tuas poderosas mãos, para que fale com autoridade, com graça e com sabedoria. É o que nós Te pedimos, Pai, e em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece e Ele está presente. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Irmãos, na verdade, é um compromisso assim muito difícil para nós, né? Mas esperamos em Deus que haja aqui, da parte do Espírito Santo, algo que alimente a cada coração. Amém? Vamos colocar em pé a leitura que a pastora Ademir fez, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Exatamente nesse capítulo que nós vamos falar alguma coisa aos irmãos a respeito do Pentecoste. O evento do Pentecoste, o que ele registrou, o que aconteceu, o que pode acontecer hoje ainda em nossas vidas por esse tão maravilhoso acontecimento. Capítulo 2. Vamos repetir a leitura de forma alternada, irmãos, amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. E cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E outros zombando diziam: estão cheios de moço, isso é, embriagados, né? Vamos repetir o versículo 11, todos. E cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Repitam: falar das grandezas de Deus. Pode sentar-se. Irmãos, Deus realmente tem nos abençoado ricamente, porque estamos hoje na casa do Senhor. Já louvamos ao Senhor e
chegou o momento de nós pensarmos um pouquinho sobre o acontecimento do dia de Pentecostes. Eu varei praticamente a semana meditando, fazendo algumas anotações, e Deus foi falando comigo. E vou dizer a vocês uma coisa que eu não disse em igreja nenhuma, vou enquadrá-los numa posição que eu lembro não tinha dito nem ouvido em igreja nenhuma. Mas Deus falou comigo. Eu e você hoje aqui, eu e você somos alunos. Alunos. E toda vez que você entrar na igreja do Senhor para assistir um culto, diga ao Senhor, eu sou aluno. Estou aqui para aprender. E aqui tem um professor. E esse professor é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E é aquele que fala as verdades de Deus para os nossos corações. É aquele que conhece os nossos pensamentos, que sabe as nossas necessidades e que fala com cada um segundo aquilo que Deus quer transmitir à igreja. Portanto, eu sou aluno. Eu sou aluno. Você é aluno. E você está aqui para aprender do Espírito Santo de Deus. E a aula de hoje, já pensou como aluno? Tem professores aqui, tem um sinal. Na vida particular normal, tem mão levantada. Você hoje como professor, mas você é aluno. E a aula é de matemática. E sabe qual é a conta? A conta é de somar. Aleluia! A conta é de somar mais e mais e mais. Aleluia! Tudo que Deus falar aqui é para você somar. E quando você entrar na igreja, em qualquer culto, em qualquer lugar, diga, Senhor, mais uma vez eu estou como aluno na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Para que Deus fale comigo e possa somar aquilo que Deus está transmitindo à igreja do Senhor. Aleluia! Irmãos, no Pentecostes, aquele grandioso acontecimento, nós fizemos algumas anotações, mas o professor, repito, é o Espírito Santo que some. Isso é uma somatória. E no final você vai ver quantas coisas boas você somou. Da parte dele, da parte daquele que veio para estar conosco até o último dia da igreja aqui, que é o Espírito Santo, mas subirá também com a igreja arrebatada. Aleluia. Vai subir no dia do arrebatamento, com certeza. Chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, chegou, o profeta Joel já havia profetizado que ele viria, que ele estaria naquele acontecimento tão importante. Então nós temos a chegada do Espírito Santo, a outorga de poder à igreja, a inauguração da igreja. Pense bem, a base, o padrão, o foco para a pregação do Evangelho. Irmãos, a partir daquele acontecimento, irmãos conhecem a história, o quanto Deus trabalhou na vida daquelas pessoas, que ali estavam, que todas as nações debaixo dos céus estavam ali reunidos. E no dia de Pentecostes, aquelas pessoas chegaram a exclamar, na leitura que fizemos, no versículo 11, parte final, ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Irmãos, só o Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Quantas coisas maravilhosas Jesus ensinou quando estava aqui na terra. Quantos exemplos maravilhosos Ele deu, quantas curas, quantas parábolas, quantas palavras. Mas o Espírito Santo estava trabalhando nos corações, aleluia, pela palavra do Senhor, para mostrar as grandezas de Deus. E o item quinto aqui é
E na hora exata, Deus fala contigo aquilo que você precisa ouvir. Irmãos, até uma criança, às vezes, numa palavra, Deus transmite uma mensagem. Já presenciei essa situação, esse acontecimento. E a gente se alimenta, às vezes, uma palavra de uma criança, porque Deus pode usar as crianças também. Às vezes, nossos próprios filhos. Em alguma situação, ouvimos, às vezes, uma expressão que é Deus falando conosco através daquela criança, nossos filhos. Seja atencioso. Quando você estiver conversando com seu filho, estiver conversando com ele, preste atenção, porque ali pode sair uma mensagem de Deus. Você não traz seu filho para a igreja? Não vem para a escola dominical? Está aprendendo. E um dia ele pode dizer, pai, mas não é assim, pai. É um pouquinho diferente do que eu aprendi lá na escola dominical. O professor falou. Mas o professor que estava lá na escola dominical é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Glória a Deus. Irmãos, o Pentecostes, ele partiu de uma promessa de Jesus, que está lá em Lucas 24:49. Quando ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecerei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Promessa de Jesus. Fica lá. Fica em Jerusalém. Vai acontecer alguma coisa. Vai haver um revestimento do Espírito Santo. Irmãos, é tão importante quando nós obedecemos a voz de Deus. Quando Deus fala conosco que nós obedecemos, porque vem bênção. Vem algo que você precisa. Então, quando Deus ouvir Deus te falar, permaneça no teu lugar, aguarde o acontecimento, e Deus vai realmente operar aquilo que Ele quer fazer na tua vida, no lugar que você permaneceu obedientemente aguardando Deus agir. Amém? Aconteceu 50 dias esse acontecimento, após a Páscoa, né? Festa da Páscoa. É praticamente uma das grandes festas do Pentecostes, das três. Páscoa, Tabernáculo e o Pentecostes. Também festa das primícias, né? Então Deus realmente reuniu ali grande multidão de todas as nações, e no momento certo Deus falou a cada um deles. Mas os que estavam ali, quase 120 irmãos ali, discípulos, né? Na sessão de Jesus, quantos foram? Quase 500 mil. 500 mil não, quase 500 pessoas. A minha somatória aqui está muito alta. Quase 500 pessoas. Mas no Pentecostes tinha ali, no cenáculo, mais ou menos 120 pessoas. E Deus fez ali um rebuliço. Eram pessoas que não tinham praticamente conhecimento dos idiomas daqueles que estavam ali na cidade. Mas aqui diz o texto que lemos que eles ouviram eles falar nas suas próprias línguas. Inteligível a parte deles. Mas do que? Das grandezas de Deus. Irmãos, quando você abrir a tua boca, onde você estiver, seja na rua, seja no consultório, seja no seu trabalho, se houver ele possa falar alguma coisa de Jesus, da obra salvadora, fale. Tem espaço? Fale. Mas não é só você que está falando, alguém está falando por você. Você crê nisso? O Espírito Santo está falando por você. E quando ele fala por você, o que vai acontecer? Quando Pedro aqui faz aquele discurso, o derramamento do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, ele vai falando o seu discurso. E aqui já no versículo 37, sobre as primeiras conversões, foram quase 3.000 almas. Irmãos, quase 3.000 almas. Eu estava pensando um pouco também, momentos atrás, dizendo, quando você entrar na igreja, como aluno,
na aula de matemática, que o pastor estiver fazendo o convite, diga: Senhor, estou aqui te pedindo para somar mais um. Soma, Senhor, mais uma alma esta noite na tua casa, aleluia. Soma, Senhor. O que vai acontecer? Você crê que Deus pode somar? Você é o aluno, o Espírito Santo é o professor. Peça: Senhor, soma mais uma vida. O importante é, irmãos, quando nós estamos num culto, que o pastor faz o convite e vem uma pessoa para frente. Às vezes vem chorando, vem com lágrima, sentindo a manifestação da voz do Espírito Santo em sua vida, em seu coração. Muito importante, irmãos. Muito importante. Nós dividimos esse estudo, irmãos, em 5 conceitos para melhor compreensão. Vamos tentar trabalhar dentro desses 5 conceitos. O primeiro deles diz respeito que o Pentecostes aconteceu como segunda festa sagrada do povo judaico. A primeira, a Páscoa, a última também era o Tabernáculos. Mas foi muito interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, nesse primeiro item que nós estamos analisando, o que aconteceu? Foi como um ato final de preparação de Deus para a igreja. Como ato final? Deus tem um projeto. E quando Deus executa aquele projeto, Deus quer ver frutos para a sua glória. Então o Pentecostes inaugurou a igreja como o último ato do projeto de Deus, para que aqueles que ali estavam, e nós que estamos aqui hoje, tivéssemos assim força, poder, direção para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vem dele. Irmãos, se nós abrirmos a nossa boca sem a ajuda de Deus, sem o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Apenas um discurso assim, sem efeito. Mas quando o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, a tua palavra vai produzir frutos. Aleluia, glória a Deus. Vai produzir. O dia de Pedro, conforme dissemos, foi 3.000 almas. 3.000 almas. Foi a base do início. E é interessante, irmãos, muito interessante, que o Espírito Santo fortaleceu os discípulos ali, aqueles que ali estavam, fortaleceu para que eles agora estivessem preparados para continuar uma grande obra da pregação do Evangelho. Foi tão grande essa obra que chegou até nossos dias. Você não ouviu uma mensagem, não aceitou Jesus, levantou a sua mão, porque essa obra veio lá do Pentecostes. Vem pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus é igreja pentecostal. Aleluia. Aqui pode haver profecias, línguas, batismo com o Espírito Santo. Depende de mim, depende de você, para que Deus faça isso no nosso meio. Aleluia. Depende de nós. Mas o Pentecostes avançou como alicerce, como base, para que cada um de nós tenhamos agora o fortalecimento necessário para que o nosso falar seja um falar de Deus para alcançar vidas, mais vidas, mais vidas. Eu estava até pensando esses dias atrás, que às vezes você vai no consultório médico, vai num lugar que você fica numa sala de espera,
e você vê pessoas ao seu lado. E você às vezes não fala nada de Jesus para essas pessoas. Você fica calado. E a pessoa está tão assim, ali aguardando um momento, que às vezes que até quer conversar um pouquinho para distrair um pouquinho o tempo. Mas será que você aproveita esse momento? Você já aproveitou? Alguém aqui já aproveitou esse momento? Amém, amém, glória a Deus. Mas eu estava pensando também, eu falei, Senhor, mas por que eu não estou aqui com alguns folhetos? Podia, um monte de revista, você pega uma revista para ler, pega 2 folhetinhos e coloca lá. Alguém vai procurar a revista para ler. E quando ele procurar a revista para ler, ele vai ver um folhetinho. E Deus vai trabalhar, porque naquele folhetim está a palavra de Deus, aleluia, registrada. E Deus vai trabalhar. Quando a gente viaja, a gente põe os folhetos no bolso, chega no pedágio, tem que gastar dinheiro, né? Dá o dinheiro, depois dá o folhetinho para o atendente. Deixa o folhetinho lá. E Deus vai trabalhar. E tem algumas pessoas que até dizem, Deus abençoe, boa viagem. Por quê? Já é um cristão que está lá. Mas quando não é, recebe um folheto, entrega um folheto, deixa um folheto. Porque Deus quer trabalhar pela palavra dEle. Glória a Deus, isso é muito importante. Então, irmãos, tudo que nós realmente devemos fazer é achar espaço, ou melhor, achar não, o Espírito Santo dá espaço. Aproveitar espaço para transmitir a palavra. Ele dá espaço. Agora, se você não usar espaço, você vai prestar conta lá. Perante Deus. Então, se tiver espaço, fale. Tem pessoas que reclamam, às vezes, na fila de um banco. E você, às vezes, participa da reclamação e diz, é mesmo, para a gerência desse banco aqui não tem jeito, porque venho aqui. Tá. Fecha a boca. Não reclame com ele. Deixa ele falar alguma coisinha, depois falar, olha, a gente está aqui, mas a gente tem que agradecer a Deus, porque nós somos ainda, somos fortes, somos em pé, temos condições de ficar um pouco mais de tempo. Deus fez isso na nossa vida. Não reclame. Porque entrar no barco da reclamação não é coisa de cristão. O cristão não entra dentro do barco para reclamar. Ele entra dentro do barco para continuar, para vencer as ondas, vencer as lutas, vencer as dificuldades, não para reclamar de quem quer que seja. Amém? Irmãos, é interessante que o Evangelho pregado, o trabalho do Espírito Santo, ele deixa a base, o alicerce necessário que nós precisamos também para que a nossa vida seja preparada para o arrebatamento. Você já pensou um pouquinho? Tem que estar preparado. É um toque de trombeta. Você não vai ouvir. E a voz virá e chamará para subir, para estar sempre com o Senhor. Mas são vidas preparadas pelo Espírito Santo de Deus, que vão subir, que estarão ali naquele momento tão importante. Uma coisa, irmãos, que nós temos que ter um máximo cuidado é que o Espírito Santo exige de nós um padrão de vida. Preparado para o arrebatamento, existe um padrão de vida. Vida cristã, vida santa, vida separada das coisas do mundo. Uma vida separada, irmãos, é uma vida que dá testemunho. Às vezes um vizinho seu, uma pessoa do seu trabalho, olha para você e diz, mas essa pessoa, ou diz esse senhor, essa senhora, esse jovem, é uma pessoa diferente. Ele vê uma diferença em você, porque o Espírito Santo está na tua vida te preparando. Você não pode misturar. Irmãos, eu tive momentos nas minhas funções
Que pessoa, quando trabalhava, que pessoas chegavam a dizer, vamos até, tinha essa liberdade, porque era o setor judiciário, vamos até a padaria ou bar, tomar lá um café. Mas as pessoas iam lá, não era café não, alguma coisinha a mais. Mas eu não saía com eles não. Não, de jeito nenhum. Quando era muita insistência, a gente até ia. Mas não era uma coisa rotineira não. Porque lá acontecia coisas que não é digno de um cristão estar participando não. Tua vida está na mão do Senhor. Tua vida está sendo preparada para o arrebatamento. Aqueles que fazem essas coisas lá do mundo, que bebem, que fumam, que falam palavrões, que cheio de piadas, deixa para lá. Não quero acompanhar vocês não. Vai lá. Eu era muito assim, separado dessas coisas, irmãos, e Deus me abençoou muito. Permito até dizer, eu estou olhando para o relógio ali, mas uma vez eu fui convidado para uma inauguração de um escritório de advocacia, e chegamos lá, um dos advogados conhecidos falou, o Sebastião não bebe. E alguém falou assim, traz um copo de leite para ele. Irmãos, eu falei, traga o copo de leite que eu tomo. E fiquem vocês aí na bebida, mas eu tomo o copo de leite. Pode trazer. Deram risada. Descontraíram. E te digo mais uma coisa, permita, dentro daquilo que eu estou falando aos irmãos, dentro de vida cristã, teve um juiz que lançou uma cilada. Um juiz de direito. Não vou dar o nome deles para o irmão. Para vocês não. Alunos, não vou dar. O que ele fez? Ele se juntou com um escrevente de sala, me chamou, subi, falou, Sebastião, me compra um maço de cigarro. Me deu dinheiro, preste bem atenção. E preste atenção, se fosse você, o que você faria? Mas eu vou dizer o que eu fiz. Ali no calçadão do centro de Guarulhos. Fui, entrei dentro do barzinho, pedi um maço de cigarro, falei para o dono do barzinho, embrulha, faz um pacote, embrulha isso aí. O homem ficou olhando para mim assim meio, o que será que está acontecendo com esse cidadão? Eu compro um maço de cigarro, manda embrulhar, eu não faço isso aqui. Embrulha. Cheguei, entrei dentro da sala do juiz e falou, doutor, está aqui. Ele viu o maço de cigarro embrulhado assim, olhou para assim com uma cara desconfiada. Ele diz, o que aconteceu? A nossa pegada não deu certo. Ele queria, irmãos, que eu atravessasse a rua com o maço de cigarro na mão, com o maço de cigarro no bolso. Aparecendo. Aqui o maço de cigarro no bolso. Mas eu mandei empacotar e entreguei para ele dentro da sala dele com troco, um pacote com cigarro dentro. Irmãos, tome cuidado. Cilada tem, mas Deus cuida de nós. Glória a Deus. Cuida por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está trabalhando, preparando. Nós não podemos de forma nenhuma nos envolver com as coisas mundanas, costumes mundanos, mas ser uma vida separada de todas essas coisas. E sejam certos que cilada vem. Às vezes nem você pensa de onde vem, mas vem ciladas. Mas não caia nas ciladas do inimigo, porque o teu testemunho como cristão é muito valioso para Deus. Aleluia. Muito valioso, irmãos. Muito valioso. Uma certa ocasião, agora mais um pequeno testemunho, uma certa ocasião, juntou juízes e mais umas pessoas importantes aqui, na cidade, muitos anos atrás.
E naquela conversa de vai e vem, cervejinha lá entre eles, um diretor de cartório levantou uma questão em cima de mim. Eu não estava lá, mas pessoa amiga estava lá. Sabe o que aconteceu? Um juiz falou: o que vocês têm contra o Sebastião? Calha o bico, desculpa a expressão, calha o bico, fecha o bico. O que vocês têm contra ele? Me defendeu. Mas a defesa veio de quem? Veio de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando é que eles querem te acusar? Querem manchar a tua vida cristã? O Espírito Santo está agindo para te conservar como fiel diante de Deus, aleluia. Não misture com as coisas mundanas. Irmãos, no mundo temos muitas aflições, angústias, sofrimentos. Mas Jesus falou que lá em João 16:33, no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória vem dele. Irmão, é interessante que, então, o Pentecostes foi o quê? O ato final para inaugurar a igreja, estabelecer a igreja, fortalecer e preparar aqueles que ali estavam para pregar o Evangelho. Entenda bem isso. Foi a base, o alicerce que era necessário para a fundação e inauguração da igreja. E a preparação para anunciar o Evangelho. Deus, irmãos, Ele tem um projeto para resgatar o pecador da perdição. E esse projeto de Deus está com cada um de nós aqui. Deus tem um projeto. Mas quem são aqueles para executar o projeto de Deus? Eu e você. Eu e você. Então não feche a tua boca. Aproveite espaço. Aproveite a oportunidade e fale, fale, fale. Daquilo que você recebeu de Deus. Se você recebeu a bênção da salvação, a bênção do batismo com o Espírito Santo, a bênção de uma cura, a bênção de uma vida familiar abençoada, de uma vida familiar que Deus tem cuidado de você, transmita a outros. Transmita. Bênção, irmão, não fica só para nós, não. Bênção se espalha. Coisas ruins, não. Coisas ruins você não espalha, mas bênção pode espalhar. Porque Deus precisa que você faça isso. Amém? É interessante, irmãos, observarmos então. Vamos pegar mais um item aqui. Eu estou olhando para o relógio ali. Não se preocupe. Irmãos, nós analisando da minha Pentecoste, nós encontramos algo maravilhoso que eu preciso, você precisa, nós precisamos. Aquilo que aconteceu ali, entre os apóstolos, fortaleceu a fé de cada um deles. A fé vem por ouvir, ouvir da palavra. Mas quem transmite a palavra é o Espírito Santo. Então ele cria um fortalecimento espiritual, uma preparação, uma convicção daquilo que você aceitou da parte de Deus, uma certeza de que Jesus, o Cristo, morreu para salvar almas, da qual eu sou uma, você também uma. Isso nós precisamos entender que fomos fortalecidos na pessoa do Espírito Santo. E é interessante que a execução, o trabalho evangelístico que a igreja faz, tem que fazer, deve estar fazendo, é algo que Deus precisa que se faça. Nós não podemos, irmãos, ficar no vazio, às vezes, do pensamento, no vácuo dos dias que nós caminhamos. Nós temos que estar atentos, agindo, trabalhando.
Isso é muito importante. E tem uma coisa que eu quero dizer aos irmãos. Tenho que dizer a vocês. O trabalho de evangelização é algo que você tem que fazer. Ah, eu só vou fazer quando o pastor mandar. Não, senhor. Quem está mandando é o Espírito Santo. Aleluia. Quem está mandando é o Senhor. Se o pastor mandar um grupo, vai. Se ele não mandar, vai. É uma missão. E se você chegar e dizer, pastor, eu fiz um trabalho evangelístico e aceitou 2 almas, 3 almas, o pastor vai dizer, amém, parabéns, é assim mesmo. Glória a Deus, é assim mesmo que tem que se fazer. Tem que trabalhar, tem que agir. E é interessante, irmãos, que lá no Pentecostes, na sequência ali, já no mesmo capítulo, Atos 43, diz que em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo estava na vida deles. Entendam bem isso. E o 47 do capítulo 2 diz, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí eu parei um pouquinho, pensando comigo. Todos aqueles que se haviam de salvar. Predestinação? Não. Não é predestinação. Quando a expressão diz, haviam de salvar, te digo para você, é aqueles que ouviam a palavra. Aqueles que guardavam a palavra. Aqueles que em seus corações estavam alimentados pela palavra. Vejam bem. Alimentavam a fé na palavra. Alimentavam na palavra a esperança. E que criam nas promessas de Jesus. Viviam uma vida nova, transformada. Porque a mensagem veio pelo Espírito Santo na vida deles. Esses haviam de salvar. Porque a salvação é para aqueles que ouvem a palavra, guardam a palavra, vivem a palavra. Se prepara para o arrebatamento. Aí está a salvação para aqueles que haviam de salvar. Senão a igreja não precisava mais pregar o evangelho, né? Silencia porque é predestinado. Predestinado não. É vida com Deus. É vida de preparação, é vida com Deus, é todo dia, todo momento, você aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda por mais um dia, me ajuda por mais algumas horas, me ajuda por mais uma semana, me ajuda por mais um mês. Controla a minha vida, dirige a minha vida, transforma os momentos difíceis em momentos de alegria e paz. E Ele faz isso. Amém? E verificando uma coisa que eu ia dizer aos irmãos também, que tem muitos pregadores, muitas igrejas, que transmitem algumas mensagens, muitas seitas, que é um falso evangelho. A mensagem da cruz está de lado. Só querem ver multidões. Mas não é isso não, gente. A mensagem da cruz é o centro da palavra que Deus colocou no teu coração para transmitir. É a mensagem da cruz. E é tão interessante que aqueles que têm realmente a mensagem da cruz em seus corações e aqueles que estão sendo preparados para o dia importante do arrebatamento, vejam bem, eles têm 5 pontos. Boa vontade em ouvir e receber a palavra. Você tem boa vontade de ouvir e receber a palavra? Amém? Olha que o amém tem que estar dentro da verdade do teu coração, viu? Boa vontade em ouvir e receber a palavra. Segundo, perseverança nos ensinamentos bíblicos recebidos. Recebeu como aluno um ensinamento? Persevere. Persevere. Viva aquela vida dentro do ensinamento. Irmãos, todo ser humano, quando nasce, ele precisa de ensinamento. A criança precisa ser ensinada. Mas o cristão, aquele que aceitou Jesus, precisa ser ensinado também. Precisa ser ensinado.
E o ensino vem do Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo. Amém? Então vejam bem, perseverança no temor do Senhor, afastando-se de tudo que pode resultar em atos pecaminosos. Perseverança. Perseverança em viver uma vida alegre e simples. Irmãos, agradeça a Deus o que Deus te dá dia após dia. O amanhã Deus te dá o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Não, Senhor, eu queria queria uma mansão que tem igual aqueles ricos lá nos Estados Unidos. Que isso, gente? Você tem uma morada no céu que vale por muitas mansões, aleluia, aqui. Ah, Senhor, eu quero um carro igual aquele lá do fulano de tal. Não, aceita aquele que Deus te deu. Agradeça por aquele que Deus te deu. Vida simples agrada a Deus. Vida assim elevada, cheia de tantas coisas desse mundo, ele vai ficar aqui. O arrebatamento ele fica com tudo aquilo que ele angariou aqui. Eu queria isso, queria aquilo, tudo. Acaba saindo da igreja às vezes. Tem pessoas que porque tem alguma coisinha a mais, nem quer vir na igreja mais. Eu não vou lá não, eu vou aproveitar para viajar, vou aproveitar para fazer isso. Cuidado, irmão. Cuidado com essas coisas. Vida simples agrada a Deus. Vida simples é muito importante. Uma vida simples e alegre. Perseverança em viver sempre produzindo frutos, dignos de honrar a Deus, testemunhar uma mudança de vida. Frutos que venham demonstrar como servo de Deus no convívio social. Amém? Tem mais um quarto item aqui, vou tocar aqui, a hora que vencer a hora, eu realmente agradeço a Deus com vocês. Amém? Irmãos, o Pentecostes, conforme dissemos aos irmãos, ele estabeleceu um padrão de vida, do evangelho, da pregação. Mas o importante é você saber que aquele que ouve a palavra de Deus, pecador, precisa se arrepender. E quem faz o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem faz? Você? Não, o Espírito Santo. Então, irmãos, na sua oportunidade de falar da palavra de Deus, ore em Espírito. Porque Deus precisa que a tua oração alicerce a tua fé, alicerce os frutos que você vai produzir e que você possa ser realmente uma pessoa que tenha feito um trabalho importante na direção de Deus, porque isso vai te dar uma segurança nas lutas e sofrimento. Você está seguro sabendo que você sofre, mas você está fazendo o certo, o correto. Que aqueles que pregam o evangelho falso, que fazem uma situação de coisas aí, esses dizem que estão bem. Bem aqui, fica bem aí. Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar os salvos. Fica aí bem. Mas bem estão aqueles que estão preparados para subir. Aleluia. Glória a Deus. Para subir no toque da trombeta. Aleluia. Então nós temos pelo Pentecostes padrão de vida, base, fortalecimento, foco, que é a mensagem da cruz, e a missão de pregar o evangelho. Amém? Não esqueça isso. Você aqui hoje é aluno. O Espírito Santo é o que fala, não sou eu. Também sou aluno. Amém? Indo aqui para o final, conforme dissemos, irmãos, missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem só vai se convencer se você falar, se você pregar, se você for o instrumento para que essa pessoa tenha o convencimento. Amém? Os frutos do Espírito, irmãos, é muito importante, que está lá em Gálatas 5:22. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A tua vida está focada aqui. É dentro desses frutos que você vai trabalhar, que você vai ser alimentado, fortalecido,
que vai fazer a obra. É dentro desses frutos, irmãos. Isso é muito importante. Indo para o finalzinho, 2 minutinhos, vamos lá. Nós temos que aceitar, irmãos, e crer, ter fé, que o Espírito Santo tem, repito aos irmãos, uma missão. Mas essa missão, ela está sobreposta sobre cada um de nós aqui esta noite. Cada um. Diga, Senhor, o pastor falou que eu era aluno lá, mas essa matemática minha de somar aí não está nem aí, deixa para lá. Não, para lá não some. Some aí. Missão. Missão de pregar o Evangelho é sua. É sua. É nossa, é minha. De pregar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. É um compromisso muito sério, irmãos. Mas nós temos que aceitar, executar, fazer, trabalhar, se alegrar nos momentos difíceis, mas nunca arredar o pé. Pregar o Evangelho envolve, para encerrar, a missão da igreja no seu todo. Todos nós que aqui estamos. A responsabilidade individual de cada um de nós. Irmãos, a responsabilidade individual pesa. Mas é melhor pesar agora e ser aliviado no arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos ajude, que essa missão de levar a palavra de Deus começou no Pentecoste, que tem crescido a todo momento a igreja aqui na terra, seja um desejo que seja firmado no teu coração. Amém? Conjunto das irmãs louvando o Senhor para o encerramento. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja